Meu nome é Marta Martins de Albuquerque. Eu nasci em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. E fiquei em Maracaju até 4 anos. Depois eu me mudei para Campo Grande. E estou em Campo Grande desde então. Quando eu era muito pequena, eu não sei com que idade, eu lembro que meu pai e meu avô sempre liam histórias antes de eu dormir. E aquilo na minha imaginação era perfeito. Quando eu aprendi a ler, eu devorava tudo que eu achava, até bula de remédio. E aqui em Campo Grande eu comecei a estudar e eu gostava muito. Quando eu estudei no colégio de freira, aí depois eu fui para o colégio estadual, e aquilo para mim foi assim uma facada no meu coração, quando eu fui para o colégio estadual, porque eu tinha aquilo de usar saia no meio da canela, meia. E no colégio estadual eu via que as meninas enrolavam a saia para ficar curtinha e eu chorava porque eu não queria ficar ali no colégio estadual. Mas o tempo foi passando e eu também aprendi a enrolar a saia. E tudo foi ficando mais leve. Mas eu participava de tudo, de teatro, de grupo de literatura, tudo o que acontecia eu estava dentro. E eu acho que isso que fez com que eu desenvolvesse essa paixão pela leitura. Mas eu tenho um pouco de dificuldade em me expressar os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, em palavras. E descobri que escrever era uma maravilhosa fuga. E eu me lembro que quando meu avô faleceu, eu não sabia como que eu ia expressar a minha dor. E eu fiz um poema, que hoje, quando eu leio, eu falo, mas fui eu? Né? Aí eu me casei, fui morar na fazenda, tive 3 filhos, e na fazenda não tinha luz. Eu comprei um óculos que tinha uma lanterninha aqui na testa. E eu lia a noite inteira quase. Eu entrei para um clube do livro e recebia 5, 6, 10 livros por mês. E os devorava, que eu tenho até hoje. Que eu já li 3, 4, 5 vezes. E comecei também a escrever lá na fazenda. Porque era uma maneira de eu colocar para fora todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos. Fiquei viúva com 40 anos, terminei de criar os meus filhos, sempre na fazenda, e eu falo que o mato é o meu habitat natural. Quando as coisas se ajeitaram, eles já eram adultos, eu vim para a cidade, e como eu não posso ficar parada, eu montei um pequeno império. Eram 11 empresas, todas em segmentos diferentes. E eu trabalhava muito, muito, muito. Meus filhos se casaram, eu tenho 6 netos. E tenho um irmão que é mais novo que o meu filho mais velho. E mudando aqui para Campo Grande, criando essas empresas todas, eu fui desenvolvendo e nunca deixei de escrever. Mas nunca passou pela minha cabeça um livro. Não. Eu era apenas uma menina do interior que se mudou para a capital e transformou a vida, mas não tinha nada pensado, as coisas foram acontecendo. Eu acho que da minha vida, da minha trajetória até eu me tornar mulher, eu me casei muito nova, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e como eu entrei na faculdade com 17,
eu estava fazendo direito. Não porque eu quisesse, porque era o sonho do meu pai. E eu queria agradá-lo de toda forma. Na realidade, eu tinha vontade de fazer psicologia, mas não existia aqui naquela época, aqui em Campo Grande. Aí eu fiz 2 anos, depois eu me casei e me mudei para a fazenda. Então eu não terminei direito. Passado vários anos, depois que eu enviei, eu tentei voltar para o direito de novo, mas não era aquilo que eu queria. Então eu comecei marketing. Só que eu trabalhava muito, então à noite, quando eu ia para a faculdade, eu dormia e eu não conseguia aproveitar nada. Eu falei, quer saber? Eu não posso continuar, eu tenho que fazer uma coisa ou outra, ou trabalho ou estudo. Então eu tive 2 faculdades incompletas e nada do que eu fiz ou do que eu estudei influenciou para que eu escrevesse, para que eu pensasse. A formação é muito importante, mas no meu caso eu acho que o meu tempo tinha passado. E eu continuei a escrever, a ter pensamentos livres, libertos, e o que me influenciava era o que eu lia, era o que eu vivia. Porque eu vivia e vivo muito intensamente. Então, isso fez com que eu quisesse colocar para fora de uma outra forma, sem ser só falando. Nas palestras que eu dava, que eu nem achava que eram palestras, e hoje me dizem que eram palestras, eu puxava tudo aquilo que eu tinha lido, que eu tinha aprendido na minha formação informal. E eu acho que assim que meu espírito se desenvolveu, a minha alma suavizou, e sem querer, sem saber, eu virei uma escritora. O meu trabalho me influenciou muito, porque eu tinha 189 funcionários, e cada um com uma história. E eu adorava saber a história deles, como é que eles viviam. E daí eu ia elaborando no meu cérebro alguns contos com muita coisa de fantasia, daquilo que eles me contavam, que eu sabia, e também uma parte da verdade. A raiz do meu conto sempre era verdadeira. E eu fui escrevendo e eu fui guardando aquilo, fui guardando, não sei porquê, na realidade. Mas o meu trabalho com certeza me influenciou muito, porque eu gosto muito de gente. Gente é vida, é história. E eu fui elaborando a vida de todos que me rodeavam, que trabalhavam comigo junto com a mim. E foi assim que eu comecei a escrever. Dentre essas 11 empresas, eu tinha uma empresa de eventos. Então, essa empresa de eventos fazia vários festivais culturais e eu sempre estava em contato com a cultura da minha cidade, do meu estado, e gostava muito daquilo. Tudo que se referia a artes, pintura, escultura, eu descobria pessoas de fundo de quintal, que tinham trabalhos maravilhosos, e eu sempre tentei trazê-los à luz, de alguma forma. Alguns eu consegui, outros não. Mas eu participava de tudo que era relacionado à cultura dentro do meu estado. Eu tenho na minha lembrança que o primeiro escritor que eu amava, que eu adorava, era José de Alencar. Porque quando eu li Iracema, tem alguns trechos que eu não consigo esquecer. Então aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem floreada, né?
cheia de encantamento, aquilo me deixava extasiada. Então eu acho que essa influência eu sofro até hoje, porque eu não consigo ver a vida só normal. Ela tem que ter um pouco de poesia, e foi José de Alencar que me influencia, que me influenciou. E eu leio muito, e quem me lê, quem lê o livro, vê que é um livro fácil. Você dá risada, você chora, você fica furiosa, e qualquer coisa que cair nas minhas mãos, eu leio. Eu acho que o escritor realmente é uma testemunha do tempo. Se não fossem os escritos que temos até hoje, não saberíamos o que tinha acontecido realmente na Idade Média e em qualquer época. Então, vamos começar pela Bíblia. A Bíblia conta como foi feita a vinda de Nosso Senhor à Terra. Então, realmente é uma testemunha do tempo, sim. E daqui a 100 anos, se alguém me ler, vai ver que tem o diário cotidiano, e vão saber como é que vivíamos aqui nessa época. Eu falo que baixou o santo em mim. Quando eu quero escrever, é porque tem alguma coisa que está me sufocando. Então, quando eu começo a escrever, eu não paro mais. E às vezes eu começo a escrever, contar uma historinha, e eu não sei nem qual vai ser o final dela. É à medida que eu vou escrevendo que as coisas vão acontecendo. E eu não tenho eu não começo a pensar, eu vou escrever sobre isso. É uma frase que alguém diz, é um acidente, qualquer coisa. É um motivo para eu criar alguma coisa. E eu aprimoro a minha cultura lendo e ouvindo. Porque muita gente, a maioria de nós, gosta muito da oratória. Eu, particularmente, prefiro a escutatória. É assim que a gente aprende. Por isso nós temos 2 orelhas e uma boca. As pessoas que estão começando, eu diria que eles têm que colocar emoção na ponta do dedo, na ponta da caneta. Sem emoção você não consegue fazer nada. Sai frio, sai insípido. Então a emoção é tudo, o sentimento é tudo. Eu acho que as pessoas daqui a 50, 100 anos têm que se voltar mais para dentro delas mesmas. O autoconhecimento é primordial, porque você aprende a saber daquilo que você gosta. Aquilo que você não gosta é fácil, mas você tem que saber aquilo que você gosta. Porque se você gostar, você vai gostar do seu próximo, você vai gostar do animal, da natureza, que é esse mundo que nos envolve, das artes, da leitura. E esse mundo que nos envolve, e o mundo bom que você tem que trazer para dentro de você. O ruim já acontece e a gente não precisa participar dele. A gente pode participar do bom. O ruim a gente deixa de lado. Eu acho que eu queria deixar aqui uma pequena oração que sempre fez parte do meu trajeto. E muitas pessoas conhecem, mas ela é especial, que é: dê-me, Senhor, a serenidade necessária
para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra.